Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a distância que a gente percorre sem os passageiros, tá? Quando cai a corrida e a gente tem que ir até o passageiro. Eu decidi fazer esse vídeo porque muita gente não sabe se a gente recebe ou não na distância sem os passageiros, tá? Eu vou deixar aí o link na descrição é, dos vídeos em que eu explico a composição de preços, tá? A gente não recebe nada quando a gente está indo buscar o passageiro, tá, pessoal? É sempre importante dizer. E como esses percursos são consideráveis, eu decidi fazer esse vídeo, tá? Eu peguei todas as distâncias que eu percorri neste dia aqui, ó, 20 de 2020, tá? 20 de dezembro de 2020. E somei todas as distâncias, tá? É, Algumas eu consegui dar o print logo que a corrida caía. Outras, quando a gente está com passageiro, é meio complicado a gente dar o print. Eu deixava o passageiro e, e dava o print depois, quando eu tinha acabado uma corrida e ia iniciar outra, eu dava o print, tá? Então, alguns prints são da tela da Uber, né? Em geral, quando eu estava sem passageiro, eu conseguia dar o print. E as outras são um print do Waze, né? Quando eu ia atrás dos outros passageiros, tá bom? É, Aqui, como eu tive que pegar algumas do Waze e outras da Uber, as viagens não estão em ordem, tá? Vocês vão ver que tem algumas diferenças de horário. Na planilhinha que eu fiz para mostrar melhor para vocês, as viagens já estão em ordem, tá bom? Outra coisa que eu vou fazer aqui para preservar a identidade e o endereço dos passageiros, eu vou esconder aqui, claro, o nome do passageiro quando aparecer e também o endereço dele, tá, gente? Já que o importante para a gente nesse vídeo são as distâncias, tá bom, pessoal? Lembrando que repetindo aqui, a gente não recebe nada pelo percurso para ir buscar o passageiro, tá bom? Então vamos ver, pessoal, quanto eu dirigi até os passageiros nessas 27 viagens. Vamos lá, pessoal. Olha só, essa aqui eu estava a 760 metros do passageiro, aqui 250 metros, aqui 1,3 quilômetros, aqui 1 quilômetro. Eu vou passar rapidinho, que eu já somei isso tudo, né? E aqui é bem rapidinho mesmo. 1,6 km, 1,4 km, 1,1 km, 1,4 km, 850 metros. Aqui tem um errinho aqui do Waze, mas foram 400 metros. Aqui 1,5 km. Aqui eu estava 1,3 km do passageiro. Aqui 1,7 km. 1,2 km. 0,5 km. 1,5 km. 0,7 km, 1,3 km, 2,6 km, 1 km, 1,7 km, 2,8 km, 2,5 km. Essa viagem aqui, 3,9 km de distância passageira, para quem conhece, estava dentro da USP ali no Butantã, tá? E eu destaquei as viagens em que eu estou mais longe e a que eu estava mais perto do passageiro, eu vou mostrar para vocês, mas nessa aqui 3,9 km. 2,4 quilômetros, 1,6 quilômetros. E é isso aí, tá, pessoal? Aqui dá pra gente virar o carro, né? Fica um pouco menos de 1,6 quilômetros. Mas eu fiz aqui como se a gente fosse fazer certinho, dar a volta, tudo, né? Então essas são as distâncias, tá, pessoal? Agora eu vou lá na planilhinha, tá? Que eu já deixei separado. Pra mostrar aqui pra vocês. Olha só, pessoal. Vou abrir aqui a planilha. Olha só, eu destaquei aqui em amarelo é a viagem que eu, olha só, apenas 250 metros. E eu destaquei aqui em vermelho aquela em que a passageira estava mais longe, quase 4 quilômetros. Olha só, 3,9 quilômetros, tá? Eu somei todas essas distâncias, tá? Aqui nessa planilhinha eu já coloquei as viagens em ordem, tá bom, pessoal? O que não importa muito pra gente aqui no vídeo, mas eu coloquei em ordem aqui na planilha.
A distância menor que eu percorri sem passageiro, 250 metros, a maior, 3,9 quilômetros. Somando todas essas distâncias sem o passageiro, olha só, a soma foi 39 quilômetros, 260 metros sem o passageiro. Bastante coisa, né, pessoal? Que a gente roda sem o passageiro. Lembrando, vou deixar o link na descrição explicando onde a gente vê a composição. A média, pessoal, eu simplesmente peguei tudo que eu gastei, tudo que eu andei sem passageiro e dividi por 27, que foi o número de corridas que eu fiz no domingo, tá? E olha só, pessoal, em média, a gente gasta, pelo menos neste domingo, eu gastei quase 1,5 km por passageiro, tá bom? 1,454 metros para ir buscar cada passageiro, tá, pessoal? Um valor considerável. Isso é a média, tá, pessoal? Claro, teve passageiro que estava um pouco mais longe, outros um pouco mais perto, mas na média, eu dirigi 1,5 km até cada passageiro, tá bom? O consumo de gasolina aqui, pessoal, eu arredondei o valor que o meu carro faz. Meu carro faz cerca de 13 quilômetros por litro. Então eu peguei esses 39 quilômetros, 260 metros e dividi por 13. E aí o meu consumo foi aproximadamente 3 litros de gasolina, tá? Mais ou menos, né? Como no posto onde eu abasteço a gasolina é 4,30, tá? Eu coloco só gasolina ativada. Total 1,02 de gás, 4,30. Eu gastei no total R$ 12,98 de gasolina para ir buscar os passageiros, tá? Este percurso em que você não está com passageiro. Mais uma vez, a gente não recebe nada neste percurso sem os passageiros, tá bom? E é isso aí, pessoal. Em 27 viagens, isso é tudo que eu andei sem o passageiro, tá? Comenta aí nos vídeos se você, quando aceita uma corrida, você avalia a distância que você tá do passageiro. Se você aceita corridas assim como essa, que eu estava a quase 4 quilômetros do passageiro. Se você sabia que a gente não ganha nada na distância até o passageiro, tá? Muita gente não sabe disso, muita gente pergunta. E se esse valor de R$ 13 aí durante todo o dia te surpreende aí, o valor gasto até o passageiro, muito pouco. Eu agradeço mais uma vez para você que assistiu até o final e até a próxima.